Saiba o melhor jeito de entender a franquia. A história de Star Wars sempre se desenrolou paralelamente aos filmes, em livros, quadrinhos e jogos. Histórias épicas foram criadas desde o início, mas quando a Disney comprou a Lucasfilm e anunciou o despertar da Força, tudo mudou. O universo expandido original foi desconsiderado e a cronologia oficial passaria a ter somente novas histórias aprovadas. Veja como tudo mudou, entenda a nova cronologia. Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, filme, 1999, 31 anos antes da Batalha de Yavin. Contra a primeira Estrela da Morte, no Episódio 4, em meio a uma disputa política, o jovem Anakin Skywalker é encontrado em Tatooine. Ele pode ser o escolhido, aquele que trará equilíbrio à força. Obi-Wan Kenobi jura treiná-lo após a morte de seu mestre pelas mãos do Sith Darth Maul. Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, filme, 2002, 22 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, Anakin Skywalker se apaixona pela senadora Padmé Amidala, apesar do Código Jedi proibir relacionamentos. Obi-Wan descobre a existência de um exército secreto de clones, enquanto o conflito galáctico com as forças separatistas se torna uma guerra aberta em grande escala. Chanceler Palpatine ganha poderes especiais para enfrentar a crise. Clone Wars, série de TV, 2008 a 2014, de 22 a 19 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, série animada sobre as guerras clónicas, intenso conflito entre a República e os separatistas. Anakin se torna mestre de Ahsoka Tano e, ao lado de Obi-Wan Kenobi, enfrenta os inimigos da República nas linhas de frente. Eles descobrem cada vez mais a influência do lado sombrio nas forças separatistas. Darth Maul, Son of Dathomir, quadrinhos, 2014, de 22 a 19 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, durante as Guerras Clónicas, essa minissérie em quadrinhos acompanha Darth Maul, que sobreviveu após ser cortado ao meio em Episódio 1, e, agora, planeja vingança contra seu antigo mestre, Darth Sidious Palpatine. Para isso, ele cria um poderoso sindicato do crime. Dark Disciple, livro, 2015, de 22 a 19 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, durante as Guerras Clónicas, Asajj Ventress, ex-aprendiz Sith do líder separatista Conde Dooku, se junta ao ex-Jedi Quinlan Vos em uma missão para tentar assassinar o seu antigo mestre a fim de acabar com as Guerras Clónicas. Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, filme, 2005, 19 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, as Guerras Clónicas chegam ao fim de forma violenta. Anakin Skywalker cai para o lado sombrio da Força e se torna Darth Vader. Chanceler Palpatine se revela e transforma a República no temível Império Galáctico. Juntos, destroem a Ordem Jedi, a Estrela da Morte começa a ser construída. Enquanto isso, Padmé Amidala secretamente dá à luz a Luke Skywalker e Leia Organa. Kanan, o último Padawan, quadrinhos, 2015, 18 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, um jovem Padawan chamado Caleb Dume sobrevive ao extermínio dos Jedi, Ordem 66, graças ao sacrifício de seu mestre. A história acompanha sua jornada enquanto luta para sobreviver até se tornar Kanan, o capitão da nave Ghost na série Rebels. Lords of the Sith, livro, 2015, 14 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, Darth Vader e seu mestre Darth Sidious, o Imperador Palpatine, vão ao planeta Ryloth, fonte de escravos e do narcótico Spice, para sufocar uma rebelião. Quando uma emboscada os deixa perdidos no planeta, a relação dos dois precisa se fortalecer para que sobrevivam. Tarkin, livro, 2014, 14 anos antes da Batalha de Yavin. No Episódio 4, essa é a história de como o
Famoso Grand Moff Tarkin sobe nas fileiras do Império e se torna responsável pela Estrela da Morte. O oficial do Império impiedosamente caça rebeldes e conquista respeito até do próprio Darth Vader, enquanto se torna o arquiteto do domínio absoluto do Império. Um Novo Amanhecer, livro, 2015, 11 anos antes da Batalha de Yavin no episódio 4, 6 anos antes dos eventos mostrados. Na série Rebels, o Jedi sobrevivente Kanan precisa decidir se deseja manter-se a salvo ou lutar contra o Império. Ele recebe ajuda de aliados improváveis, como a piloto Twi'lek Era Syndulla. A Guerra Civil Galáctica começa a ganhar forma. Han Solo, 2018, longa se passa alguns anos antes de Uma Nova Esperança, o filme conta do contrabandista Han Solo antes de ele conhecer Luke Skywalker e se juntar à rebelião. Descobrimos como ele consegue a Millennium Falcon, conhece Chewbacca e se torna uma lenda. Darth Maul aparece, mas ele foi ressuscitado nas HQs, apareceu na série Clone Wars e apareceu novamente em Rebels, sempre como um senhor do crime, como em Han Solo, uma história Star Wars. Conheça o submundo do crime de Star Wars Rebels, série de TV, 2014 a 2018, começa 5 anos antes da Batalha de Yavin no episódio 4, Kanan, Hera e o resto da tripulação da nave Ghost enfrentam o Império como guerrilheiros, desafiando a opressão nos mundos da orla exterior, parte da galáxia menos explorada e povoada, próximos aos planetas Luthal. Kanan também passa seus conhecimentos Jedi a um novo Padawan, Ezra. Rogue One, filme, 2016, pouco antes da Batalha de Yavin no episódio 4, acompanha um grupo de pilotos rebeldes do Esquadrão Rogue que precisa roubar os planos da Estrela da Morte, a arma definitiva do Império. No longa conhecemos o sacrifício de Jyn Erso e sua equipe. Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, filme, 1977, Batalha de Yavin, considerado ano zero da cronologia atual, ano zero da franquia e grande marco de Star Wars, por ser o primeiro filme e mostrar a importante Batalha de Yavin, quando a Aliança Rebelde enfrenta e vence a Estrela da Morte. Antes disso, Princesa Leia é capturada por Darth Vader e resgatada por Obi-Wan, Luke Skywalker, Han Solo e Chewbacca. Após a morte de Obi-Wan pelas mãos de Vader, Luke precisa se unir aos rebeldes, descobrir sua ligação com a Força e enfrentar a arma definitiva do Império. Princesa Leia Quadrinhos, 2015, primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4, a minissérie se passa logo após a destruição da Estrela da Morte. Leia Organa embarca em uma missão pessoal para encontrar sobreviventes do planeta Alderaan, destruído pela Estrela da Morte no filme Uma Nova Esperança. Herdeiro do Jedi, livro, 2015, primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4, as habilidades de Luke Skywalker são postas à prova. Quando ele precisa realizar uma missão de espionagem com o objetivo final de resgatar um simpatizante rebelde de trás das linhas inimigas. Chewbacca Quadrinhos, 2015, primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4, essa minissérie acompanha Chewie em uma missão para a Aliança Rebelde. Tudo se complica quando ele cai em um planeta ocupado por forças imperiais. Agora, tudo o que ele quer é escapar, mas, antes, precisa ajudar uma garota em apuros. Lando Quadrinhos, 2015 começa no primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4, a minissérie acompanha Lando Calrissian e seu amigo Lubot em busca de uma nave imperial. No processo, ele se torna líder da Cidade das Nuvens, colónia de mineração gasosa do planeta Bespin, que goza de relativa liberdade política. Os personagens e o local aparecem em episódio 5.
Marvel, Star Wars Quadrinhos, 2015 começa no primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4. Essa série da Marvel Comics acompanha Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, C-3PO e R2-D2 em sua luta contra o Império após a destruição da Estrela da Morte. Darth Vader Quadrinhos, 2015 começa no primeiro ano após a Batalha de Yavin no episódio 4. A série em quadrinhos acompanha as consequências da destruição da Estrela da Morte para Darth Vader, que precisa reconquistar a confiança do Imperador Palpatine. Além de mostrar como Vader descobre que Luke Skywalker é seu filho. Battlefront, Twilight Company, livro, 2015 começa 6 anos antes da Batalha de Yavin e termina 2 anos após o episódio 4, baseado no videogame Star Wars Battlefront. Este romance acompanha a 61ª Infantaria Móvel, também conhecida como Twilight Company, força de elite rebelde em missão para atacar o coração do Império em plena Guerra Civil Galáctica. A Arma de um Jedi, livro, 2015, 2 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4. Esse romance infanto-juvenil acompanha Luke Skywalker em meio à Guerra Civil Galáctica entre Aliança e Império. O jovem piloto é considerado um herói por destruir a Estrela da Morte, mas Luke sente que precisa seguir o caminho da força e é atraído até um planeta distante. A Missão do Contrabandista, livro, 2015, 2 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4. Esse romance infanto-juvenil acompanha Han Solo e Chewbacca em uma missão secreta para a Aliança Rebelde, enquanto eles fogem de caçadores de recompensa. Logo, Han percebe que precisa acertar sua dívida com Jabba, o Hutt, líder do crime no planeta Tatooine, se pretende continuar a ajudar os rebeldes. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, filme, 1980, 3 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, Luke se torna comandante da base rebelde em Hoth, que é encontrada e atacada por Darth Vader e forças imperiais. Separados, Luke viaja para Dagobah para encontrar Mestre Yoda, que irá treiná-lo como Jedi. Han Solo e Leia vão para a Cidade das Nuvens, onde Vader os captura para atrair o jovem Skywalker. Vader revela ser pai de Luke. Alvo em Movimento, livro, 2015, 4 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4. Esse romance infanto-juvenil acompanha a princesa Leia após a derrota dos rebeldes em Hoth e a captura de Han Solo, na Cidade das Nuvens. Antes de resgatá-lo, porém, Leia, símbolo da resistência, é caçada pelo Império e, por isso, precisa liderar uma perigosa missão secreta para garantir a sobrevivência dos rebeldes. Star Wars, Episódio 6, O Retorno de Jedi, filme, 1983, 4 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, Luke, Leia, Chewie e Lando resgatem Han Solo de Jabba, antes de se reagruparem com rebeldes para atacar a segunda Estrela da Morte. Entretanto, Luke não aceita o fato de precisar destruir seu pai para vencer o Imperador e se entrega a fim de despertar novamente o bem em Darth Vader. Seu plano dá certo, a segunda Estrela da Morte é destruída e o Imperador Palpatine é morto. Battlefront, The Battle of Jakku, jogo, 2015, 5 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, a expansão do videogame se passa um ano após a morte do Imperador, quando forças do Império ainda lutam por controle enquanto a Nova República, ex-aliança rebelde, luta para consolidar a libertação da galáxia. Em Jakku, mostrado em O Despertar da Força, o Império tem uma importante vitória. Marcas da Guerra, livro, 2015, 5 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, a Guerra Civil está longe de acabar, a Nova República, ex-aliança rebelde, ataca alvos imperiais com vigor, mas, na órbita do planeta Akiva, forças imperiais se reúnem para o contra-ataque e a Nova República pode falhar mais rápido do que se esperava.
Além disso, Jedi e Sith se tornam mitos e seus objetos, relíquias. Líder Supremo Snoke começa a colocar seu plano de dominação em movimento. Império Despedaçado, quadrinhos, 2015, 5 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, simultâneo a marcas da guerra, mostra eventos após o fim de 20 anos do regime de terror do Imperador. Mesmo sem seu líder, oficiais e governadores do Império ainda lutam por controle. Além disso, líderes do regime lutam pelo poder e para reconquistar os sistemas perdidos para a nova república. Lost Stars, livro, 2015, começa um ano após a Batalha de Yavin e termina 5 anos após o episódio 4. Esse romance infanto-juvenil começa durante a Guerra Civil e acompanha o jovem Stan Kirel e Cianari em sua jornada para se tornarem pilotos do Império, mas Stan presencia horrores do regime e decide se unir à rebelião, enquanto Ciena se mantém fiel ao Império. Agora, precisam decidir entre o amor que sentem um pelo outro ou seus ideais. Uprising, jogo, 2015, começa um ano após a Batalha de Yavin e termina 5 anos após o episódio 4. Esse videogame mostra como um grupo do Império procura manter o poder ao fazer um setor inteiro da galáxia acreditar que nada mudou e o Imperador Palpatine continua vivo. Rebeldes precisam desmascarar essa mentira e liberar esse setor. Before the Awakening, livro, 2015, se passa pouco tempo antes de O Despertar da Força. Esse livro infanto-juvenil traz 3 histórias que acompanham as vidas dos protagonistas de O Despertar da Força, Finn, Rey e Poe Dameron, antes dos eventos do novo filme. Star Wars, O Despertar da Força, filme, 2015, 34 anos após a Batalha de Yavin no episódio 4, 30 anos após destruição da segunda Estrela da Morte e do Imperador. O terrível Império Galáctico não existe mais, porém a galáxia está em guerra entre a opressora Primeira Ordem e a Resistência. Quando uma arma devastadora pode garantir o controle da Primeira Ordem, Finn, Rey e Poe Dameron devem se unir a Leia, Han Solo e Chewbacca para colocar fim à nova ameaça. Star Wars, Os Últimos Jedi, filme, 2017, o longa começa logo após o despertar da força e mostra o que acontece após o encontro de Rey e Luke. O filme continua a saga da família Skywalker e ainda coloca os heróis de O Despertar da Força lado a lado com as maiores lendas da galáxia, como Luke Skywalker, Leia Organa e Chewbacca, em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da força e revelações surpreendentes do passado, enquanto vemos o treinamento de Rey e a busca pelo equilíbrio. Star Wars, Episódio 9, filme anunciado, 2019, nada foi revelado desse filme até agora, mas se passa após o despertar da força e dos últimos Jedi e pode concluir o conflito entre a Primeira Ordem e a Resistência e talvez finalizar o arco dos personagens Finn, Rey e Poe Dameron. Além disso, a Força deve sofrer grandes mudanças pelo que os 2 primeiros filmes da nova trilogia dão a entender. Confira o trailer de Star Wars, Os Últimos Jedi.